Olá, tudo bem? Sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto. Nós iremos trabalhar mais um vídeo referente ao tema da educação infantil, nos aspectos das concepções históricas construídas sobre o conceito de infância. Para que você tenha sempre vídeos atualizados com esse tema, inscreva-se no meu canal, clique logo abaixo no inscreva-se e também no sininho para que você receba sempre as atualizações dos vídeos que são feitos, certo? Vamos lá a mais um vídeo, a mais um estudo sobre a educação infantil? Então, diferentes concepções de infância construída historicamente. Uma proposta de educação infantil assume significado em razão da concepção de infância que lhe dá sustentação e direciona a ação educativa. Quando se trabalha com a educação infantil, não só com a educação infantil, qualquer segmento que você trabalha na área da educação, você tem que ter concepções formadas do que é seu aluno, de como ele se desenvolve, o que é escola, todas essas concepções devem ser formadas. Por quê? Porque de acordo com a sua concepção é a sua prática pedagógica. O professor que acredita que a criança está em fase de desenvolvimento na educação infantil, que é prioridade absoluta, que é um sujeito de direitos, tem um olhar diferenciado, de repente, daquele professor na educação infantil que vê a criança como um adulto em miniatura. Talvez vamos verificar que muitas pessoas ainda têm essas concepções, certo? Então, essas concepções elas são construídas de acordo com o conhecimento que nós vamos tendo. Quando você conhece muito mais sobre a criança, vai entendendo como é que ela se desenvolve, quais são as suas características, quais são as suas peculiaridades, nós vamos modificando o nosso olhar e entendendo como é que ela aprende, como é que ela se desenvolve, quais os aspectos principais do seu desenvolvimento, certo? Então, por isso que nós temos que ter concepções, e de acordo com as concepções que nós temos, irá ser a nossa prática pedagógica, o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho como professor, certo? Então, é muito importante as concepções que nós temos. E para nós mudarmos, não mudarmos, vou dizer assim, para nós melhorarmos as nossas concepções, a gente tem que estar sempre atualizado, como professor, sempre estudando e conhecendo todos os aspectos que tem sobre o desenvolvimento da criança, na fase que você está trabalhando, né? Educação infantil, tá? Então, hoje, o conceito de infância distancia-se qualitativamente daquele que orientou o trabalho nas primeiras creches e pré-escola. Ainda bem, né? Porque antes, as primeiras creches e pré-escola, não havia um conceito formado de educação infantil. Então, ele teve que ser construído, teve que ser estudado, fundamentado teoricamente, para que pudesse entender o que se faria, qual o trabalho que seria desenvolver na educação infantil. Então, teve que estudar muito para compreender essa fase, né, educacional que a criança teria que passar. Então, para que pudesse atender da melhor maneira possível essa criança no seu desenvolvimento. Então, por isso que é importante o professor estar sempre atento a estudar, a verificar. Por exemplo, agora, né, gente? Essa pandemia que nós estamos vivenciando. Observe, tudo que está acontecendo, nós estamos aprendendo sobre a educação remota, sobre a educação à distância, observando as necessidades, os atendimentos, como é que nós podemos fazer para atender essa criança? Como é que nós iremos usar a tecnologia para poder ensinar, poder educar? Então, tudo isso, pessoas que estão fazendo, por mais que estejam fazendo videoaulas, alguma coisa, estão estudando muito para que possa ofertar a melhor qualidade de educação. E não um vídeo qualquer, né? Um vídeo qualquer lá de uma musiquinha, vou enganar a criança. Não, eu tenho que ter muito mais conhecimento, embasar muito mais as minhas ações. Então, o professor da educação infantil, ele tem que estar sempre respaldado em teorias, em conhecimento sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. E como nós falamos, né, esse conceito de infância,
ele distancia-se qualitativamente, ainda bem que mudou e melhorou, né? Também outro aspecto que nós verificamos falando sobre a infância, que não há uma única infância, pois as crianças não passam pelas mesmas experiências. Existem vários documentários, vídeos, livros, estudos que nos mostram diferentes crianças, né, em várias culturas. Observa-se que no seu desenvolvimento físico são parecidos, né? A criança engatinha, a criança balbucia as palavras, a criança coloca a mão na boca. Então, todos esses aspectos parecidos no seu desenvolvimento físico. Mas existem outros aspectos que influenciam também no desenvolvimento dessa criança. Então não podemos dizer que as infâncias são todas iguais. Elas acabam sendo diferentes por conta de vários aspectos. Aspectos sociais, aspectos culturais, até aspectos financeiros. Verifique uma criança que tem de repente um aspecto financeiro melhor, talvez pode ter muitas experiências, conhecimentos diferentes de uma criança que não tem, que o seu aspecto financeiro não é tão bom quanto a outra, né? Uma criança mais simples, pode-se dizer. Mas ela também tem experiências de vida que, de repente, a criança que tem um aspecto financeiro melhor não tem. Por exemplo, uma criança que vive num bairro, onde ela brinca na rua, onde ela sobe em árvores, ela tem várias experiências, certo? Onde ela conversa com todo mundo. De repente, uma criança que mora numa mansão fechada, ela não tem o contato com outras pessoas. Ela não pode subir na árvore porque não deixa, né? Ela não pode fazer isso, fazer aquilo. Então, ela tem uma experiência, mas ela viaja, ela vai para outros lugares. Então, são experiências diferentes. E essas experiências diferentes que diferenciam os aspectos da infância. Não só nos aspectos financeiros. Cultura, por exemplo, as crianças indígenas têm uma cultura, as ciganas, as crianças que vivem no meio rural, as crianças que vivem na cidade. Cada uma tem características diferentes. Então, essas infâncias, esse momento, essa fase que elas passam na vida, são diferentes por conta de todos esses aspectos que acabam influenciando no seu desenvolvimento. Então, por isso que nós não temos como dizer que a infância é igual em todos os lugares. É igual em alguns aspectos, até no desenvolvimento, mas acaba sendo diferente em tudo isso, no social, no cultural e até no financeiro. Então, embora apresente características comuns, como nós falamos, em relação aos ritmos de crescimento e necessidades fundamentais, como afeto, proteção, alimentação e higiene, há mais características que as diferenciam entre si. É o que nós acabamos de falar. Reinhold diz o seguinte: a fascinação pelos anos da infância, um fenômeno relativamente recente, fez com que o conceito de infância sofresse alterações significativas ao longo da história. Então, começar a verificar a criança no seu desenvolvimento, envolver-se, fascinar-se com essas fases que vai passando, começou a ter um olhar diferenciado para essa criança. E observar que não é um adulto em miniatura, que ela tem fases da sua vida, que ela tem fases de desenvolvimento. Então nós precisávamos entender. Então essa fascinação teve que ser observada, porque antes a criança não tinha nem direito, não era nem vista a criança. Então quando ela começa a ser observada, começa a ter o interesse de verificar o que nós podemos fazer para que ela desenvolva melhor. Então, compreender o que foram esses conceitos, analisando a infância do ponto de vista histórico, pode nos revelar muito sobre a sua situação nos dias atuais. Então, até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto. Então, no século XII, esses aspectos de higiene não eram muito valorizados. Então, por isso que existia uma mortalidade muito grande. Não só os aspectos de higiene, as pessoas, mas os aspectos na comunidade onde viviam. Então, tudo isso acabava influenciando na saúde dessa criança e fazendo com que o nível de mortalidade infantil fosse muito grande. Sendo o nível de mortalidade infantil grande, as pessoas acabavam não valorizando a criança, certo? Tinha os filhos cresciam e até certa idade ficavam doentes, morriam e pronto, acabou.
acabou, foi embora, vem outro filho, certo? Então era vivenciado dessa forma. Não é para nós ficarmos criticando, mas observar, naquele contexto era o que existia. As crianças ficavam doentes, não tinham condições de cuidá-las, não tinham condições de higiene, então já cresciam, já ficavam doentes e de repente morriam. A pessoa tinha outro filho e assim ia as coisas como se fossem normais, né? Aceitando tudo isso como se fosse algo comum. As pessoas aceitavam dessa forma, infelizmente, né? Mas era a visão que se tinha. Então, Hayward diz o seguinte: pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que a suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval e moderno resultou em uma postura insensível com relação à criação dos filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo e esforço em um pobre animal suspirante que tinha tantas probabilidades de morrer com pouca idade. Então, não dava importância, né? Ele pode morrer, então vai ser criado de qualquer forma, sem ter o cuidado que poderia, né, cuidar, preservar aquela vida. Então era dessa forma que era vista a criança no século XII. E ainda assim, as crianças que conseguiam atingir uma certa idade não possuíam identidade própria, só vindo a tê-la quando conseguisse fazer coisas semelhantes àquelas realizadas pelos adultos. Quando começavam a trabalhar auxiliando os adultos, daí ela já tornava-se um pouco mais importante. Enquanto isso, enquanto ela não ajudava em nada, só tinha despesa, então ela totalmente desvalorizada. Sendo assim, dos adultos que lidavam com as crianças não era exigida nenhuma preparação. Tal atendimento contava com as chamadas criadeiras, amas de leite ou mães mercenárias, né? Pessoas que simplesmente cuidavam de qualquer jeito daquela criança, cuidavam daquela criançada, né? Como se fossem animais, e mesmo animais a gente tem que ter todo o cuidado. Mas era a concepção que se tinha. Vai morrer, morre, vem outro, pronto. Então é essa concepção do contexto que era vivenciado. Por que nós temos que entender isso? Para que verificar historicamente a importância de nós, professores, termos conceito do que é essa criança. Porque de acordo com o nosso conceito vai ser as nossas ações, já falei várias vezes, mas quero sempre reforçar esses aspectos. Por quê? Porque nós temos que entender como é que ela se desenvolve, que ela precisa de cuidados, que ela precisa de atenção, que ela está em fase de desenvolvimento. Então, tudo isso são concepções que devem estar bem forte na pessoa que vai trabalhar com a educação infantil. Ares diz o seguinte: contudo, um sentimento superficial da criança, a que chamei de paparicação, era reservada à criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho impúdico. Se ela morresse, então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato. Como eu falei, né? A criança vinha, era bonitinha, era paparicada, enquanto era bonitinha, engraçadinha. Ela crescia, começava a gatinhar, né? E ter os seus movimentos, então não se preocupava tanto com o desenvolvimento dessa criança. Ela morria, vinha outra e era coisa normal, né? Vale ressaltar também que o tratamento dado a uma criança do sexo masculino era, em muitos casos, diferente do tratamento recebido por uma criança do sexo feminino. Então, além de tudo, existia essa diferença. O sexo masculino era muito mais valorizado. Era uma outra visão, a valorização de ser um menino, de ser um homem que iria cuidar dos negócios. Quando era menino não era tão valorizado. Isso às vezes a gente verifica nos filmes, né? Nos filmes antigos que nos mostram bem essa realidade. Que pais que ficam tristes quando nasce uma menina e totalmente felizes quando nasce um menino. Então essas eram as concepções que se tinham. Valorizava-se muito mais o menino. Então, além de não valorizar por ser crianças, havia esses aspectos. Quando era menino, dava-se muito mais valor quando nascia do que quando menina. Pois, segundo, né, esse autor, seu estudo, as meninas costumavam ser consideradas como produto de relações sexuais corrompidas pela enfermidade.
libertinagem ou a desobediência é uma proibição. E sendo assim, a celebração do nascimento de uma criança se diferenciava de acordo com o sexo da mesma. Um exemplo é a Bretanha do século XIX, em que a chegada de uma criança do sexo masculino era saudada com 3 badaladas e um grande sino, enquanto a chegada de uma criança do sexo feminino era saudada com apenas 2 badaladas e de um sino pequeno. Nessa forma também de receber essas crianças que nasciam, né? Se fosse menino, era toda a comemoração. Se fosse menina, era de qualquer forma, ou muitas vezes nem comemorada e sim criticada. Então verifique já esses aspectos que influenciavam as ações das pessoas, eram as concepções que se tinham da criança. Então na Bretanha, né, uma região francesa, é essa forma que se comemorava na chegada de uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Então observa-se a diferença. Comemorado quando o menino chegava, fazia toda a festa, e a menina, de repente, muitas vezes talvez não era nem comemorada. Ares diz o seguinte: até mesmo na arte a infância foi ignorada. Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. Significava assim, a arte que era concebida, as crianças eram pintadas como se fossem adultos, então não, sem serem as características realmente de crianças. Talvez fossem pequenas, mas as características físicas direcionavam a como se fossem adultos, sem observar essa diferença da criança e do adulto. Então observa-se que mesmo na expressão da arte já havia esses conceitos diferentes, essas concepções diferentes do que é ser criança. Então no século XIII atribuíam-se à criança modos de pensar e sentimentos anteriores à razão e aos bons costumes. Então cabia aos adultos desenvolver nelas o caráter e a razão. Então no lugar de procurar entender e aceitar as diferenças e semelhanças das crianças, a originalidade de seu pensamento, pensava-se nelas como páginas em branco a serem preenchidas, preparadas para a vida adulta. Então não observava a característica da criança. Achava que elas não sabiam nada e que nós iríamos formar essa criança. Como que a criança aprende? A criança aprende com tudo à sua volta e assim ela vai se formando. Ela vai tendo o seu olhar, certo? De acordo com o que ela vai observando. Por isso que nós temos que saber o que nós estamos oportunizando a essa criança a experienciar, porque isso vai formando o seu desenvolvimento, né? O seu desenvolvimento. Então, desde a concepção, desde que a criança, né, está lá gerada na barriga da mãe, ela já vai sentindo vários aspectos e já vai formando conceitos e já vai observando, conhecendo o mundo à sua volta. Conhece sons, né, formas, sentimentos que a mãe sente. Então tudo isso vai já para a criança. Quando ela nasce, abre os olhos, né, vem nesse mundo, ela começa a perceber todos os sentidos, cheiros, sons, né, a pele, tudo isso é importante. Por exemplo, né, a gente verifica quando os bebês começam a chorar demais, a melhor coisa é a mãe pegar e aconchegar a criança, por exemplo, no peito, né, na sua pele, não na roupa, na sua pele. Quando a criança sente a pele da mãe, sente o coração, ela se acalma. Por quê? Porque ela ficou 9 meses dentro da barriga. Era aquele ambiente que a acalmava. Então tudo isso acaba construindo a identidade dessa criança. Então não somos nós, por exemplo, a criança com 3, 4 anos, que vamos passar conceitos novos para ela. Nós vamos oportunizar ela, vamos ensinando, claro, com certeza, mas ela já vai tendo seus conceitos, a sua visualização de mundo. Ela vai observando tudo que está à sua volta. Ela já vai fazendo comparações, vai refletindo o que está acontecendo. Se você perguntar para a criança sobre vários aspectos, ela começa a observar, ela sempre tem uma resposta para você. Eu sempre gosto de fazer isso com as crianças. Se pergunta para ela, ela vai te dar uma concepção do que ela está sentindo, do que ela vivencia. Claro que ao seu ver, não ao ver de algum adulto, e sim o que ela observa. Heyhoe diz o seguinte: a descoberta da infância teria de esperar pelos séculos XV, XVI e XVII,
Quando então se reconheceria que as crianças precisavam de tratamento especial? Esse tratamento especial significa: essa criança é diferente do adulto, é uma fase que ela vivencia, e quanto mais nós cuidarmos dessa fase, melhor adulto nós teremos. Então, é essencial, é um olhar diferenciado. Então, nesses séculos, começaram a olhar a criança, a estudar a criança, a observar o seu desenvolvimento. E quando aconteceu tudo isso, começa a mudar as concepções das pessoas, as pessoas começam a entender melhor essa fase da vida, que é a infância, e a ter atitudes diferenciadas. Então precisou realmente estudos serem feitos para que mudasse as concepções e assim as ações. Por isso que eu disse para vocês o quanto é importante nós termos, como professor da educação infantil, concepções, o que é criança para nós. De acordo com as nossas concepções, serão as nossas ações. Fazendo assim com que as crianças deixassem de ser misturadas aos adultos. Trata-se de um sentimento inteiramente novo. Os pais se interessavam pelos estudos dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual dos séculos XIX e XX, mais outrora desconhecida. A família começou a se organizar em torno da criança e lhe dar uma tal importância que a criança saiu de seu antigo anonimato e se tornou impossível perdê-la ou substituí-la, né? Como acontecia antes, morria e era substituída, então começou a perder, né? Esses aspectos do anonimato, começou a dar valor, ver a importância dela, que ela não pode mais ser reproduzida muitas vezes e que tornou necessário limitar seu número para cuidar dela. Daí assim diminuíram, né, até o número das famílias, o número de filhos. Porque se eu dou atenção para uma criança, despende tempo, conhecimento, até os aspectos financeiros, gastos. Quando eu tenho, por exemplo, né, que nem antes, tinha bastante filhos, morria um, vinha outro, então era uma coisa normal, sem dar importância a nenhum deles. Quando você começa a dar a importância ao desenvolvimento dessa criança, olhar, as ações mudam. Mudam porque você começa a priorizar o que realmente ela precisa para se desenvolver. Cuidar, né, dar importância ao seu desenvolvimento. Então, tudo isso vai remeter a ações diferenciadas que faziam com que atendesse melhor a cada criança. Hayholt diz o seguinte: a mudança de paradigma no que se refere ao conceito de infância está diretamente ligada com o fato de que as crianças eram consideradas adultos imperfeitos. Sendo assim, essa etapa da vida provavelmente seria de pouco interesse. Somente em épocas comparativamente recentes veio a surgir um sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, e portanto dignas de ser estudadas por si só. É que nós acabamos de falar, né? Quando começou a mudar a visão da importância dessa criança, começou a perceber que as crianças são diferentes e especiais, e precisamos cuidar cada uma individualizado para que o atendimento fosse melhor. Como podemos perceber, a maneira como a infância é vista atualmente é consequência das constantes transformações pelas quais passamos, que é de extrema importância nos darmos conta dessas transformações para compreendermos a dimensão que a infância ocupa atualmente. Para nós entendermos todo esse processo, como que é a infância hoje, nós temos que entender como é que ela foi construída. E quais os aspectos, também não é parar no hoje, nós também temos que estar sempre verificando o que a criança está aprendendo, como que ela está desenvolvendo, quais as características suas. Verificar todo esse estudo direcionado à criança para que a gente possa entender melhor, compreendê-la melhor e também atendê-la, cuidá-la da melhor maneira possível. Este percurso, essa história, né, por outro lado, só foi possível porque também se modificaram na sociedade as maneiras de se pensar o que é ser criança. Por isso que eu disse para vocês desde o início, é muito importante esse conceito de infância e do que é ser criança. Ainda bem que houve a mudança, porque se não houvesse a mudança, por exemplo, talvez não teríamos nem a educação infantil, porque não se dava importância à criança. A criança é um ser que já ia nascer, já ia morrer. Se nós tivéssemos ainda essas concepções, as nossas ações seriam totalmente diferentes hoje em dia. Então, por isso que nós temos que saber como que historicamente foi construído e como é hoje.
E como que nós podemos ampliar essa visão conhecendo melhor? Quando a gente conhece melhor o desenvolvimento da criança ou qualquer segmento, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem um outro olhar, um olhar de valorizar, um olhar de respeitar, um olhar de ir em busca para que aprimore, para que desenvolva. Então, se modificaram, né, na sociedade as maneiras de se pensar o que é ser criança e a importância que foi dada ao momento específico da infância. Então, começou a valorizar essa fase do desenvolvimento da criança, a infância. A infância é essencial. Se nós trabalhamos bem a infância, nós teremos no futuro pessoas melhores. Então, nós não podemos perder esse momento de educar, nós temos que saber o que é feito nesse momento, nessa fase que é passageira. Então, é como quando se deu a importância à infância, começou a mudar também a forma de educar essa criança, certo? Aqui nós encerramos mais esse vídeo. Quero agradecer você que ficou até esse momento com essa aula e convido para a próxima aula com o tema também sobre a educação infantil, fundamentos históricos e políticos, para que você possa estudar e conhecer um pouco mais sobre a educação infantil. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, inscreva-se no meu canal, clique lá no sininho para que você possa receber sempre as atualizações desse vídeo, certo? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.